Olá, bom dia. Hoje é 20 de 1 de 2024. Deus abençoe você e sua família. Que Deus o guarde livre de todo mal. Que Deus livre do ataque cardíaco, ataque cerebral, AVC, insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória. Bom, você e eu, às vezes, outras pessoas, às vezes vão tomar um sorvete, um açaí. Às vezes a pessoa toma suco de manga ou qualquer outro tipo de suco para poder sentir um prazer e para poder se divertir no momento de lazer, né? Uma merenda, um passeio, a pessoa toma isso às vezes. Às vezes tem gente que toma vinho, cerveja, cachaça para sentir prazeres. Você sabe o que foi que Jesus tomou? Vinagre com fel quando estava crucificado e disse está consumado. Uma coisa eu digo para você, as pessoas que têm autoridade, elas dão um decreto, elas ordenam determinadas ordens e são exercidas. Por exemplo, quando teve o Covid-19, teve uma ordem para fechar tudo e foi tudo fechado, tanto loja como comércio, tudo. E quem desobedecesse sofreria uma pena, seria multado, tinha que pagar um determinado total de dinheiro. Bom, no tempo bíblico era como se fosse assim. Se Herodes mandasse fazer algo, era feito. Se Pilatos mandasse fazer, era feito. Então uma coisa eu digo para você, o Herodes cometeu um grande erro, que quando os magos foram até Israel e disseram assim, onde é que nasceu o rei dos judeus? Onde é que nasceu o rei dos judeus? Aí quando Herodes ouviu falar que o rei dos judeus nasceu, sendo que Herodes não era nem rei, era um governador, e sendo que em Israel, nesse momento, Herodes não era rei, nem Pilatos era rei. Um dos dois queria ser rei. Um dos três, na verdade, que Caifás tinha esse desejo de ser rei. Pilatos, Herodes queria ser rei. Nenhum nem outro era rei, eram governadores, como se fossem prefeitos ou governadores naquele tempo. Uma coisa eu digo para você, Pilatos mandou matar todas as crianças de um dia de nascido a 3, 4 anos. Morreu muita criança para tentar destruir Jesus. Entenda. Depois Jesus nasceu, começou a ir para o templo, começou a ensinar e começou a fazer as curas, os milagres, as maravilhas. E então Herodes estava maravilhado ouvindo acerca de Jesus e Herodes já mudou o entendimento, a vontade que ele tinha antes. Então Herodes queria ver Jesus e queria ver algum sinal de Jesus. Então Herodes e Pilatos estavam sendo inimigos, estavam com raiva um do outro, por interesse próprios, político na época. Então Herodes e Pilatos fizeram amizade no momento que foram até Jesus. Jesus foi até Pilatos, depois Pilatos mandou a Herodes, Herodes remeteu a Pilatos, aquela coisa toda. Então Pilatos e Herodes passaram a ser amigos, eram inimigos. Uma coisa boa aconteceu. Uma coisa eu digo para você, meu amigo e minha amiga que me segue. Pilatos não queria a crucificação de Jesus, nem Herodes queria mais. E nem algumas pessoas, como Nicodemos, não queria. Nicodemos diz, como é que você, 3 pessoas que não queriam, Nicodemos, Pilatos e Herodes, e muitas pessoas também que seguiam Jesus não queriam. Então, Nicodemos disse, condena um homem antes de ouvi-lo, segundo a vossa lei? Jesus queria que eles, Nicodemos queria que eles ouvissem Jesus. Uma coisa eu digo para você, se Pilatos mandasse não crucificar, não teria sido crucificado. Se Herodes mandasse não crucificar, não teria sido. Agora uma coisa eu digo para você, você que nasceu, nós que nascemos agora, eu nasci no dia 21 de março de 1990, então 33 anos de idade. Sou filho caçula de minha mãe. Minha mãe teve 2 filhos, deu 2 filhos aí quando era pequenininho. Tudo bem, ninguém conhece e se um dia eu conhecer, glória a Deus, eu fico feliz. Agora uma coisa eu digo para você, pessoas que nasceram há 80 anos atrás, 90, já estava escrito a escritura sagrada. Agora eu lhe pergunto uma coisa, se tiver a história equivocada, aumentada ou diminuída, o que é que vai prevalecer? Os ensinamentos positivos para o ser humano, o comportamento do ser humano, um para com o outro, o respeito, o tratamento, fazer bem, amar, não fazer mal. Isso vai prevalecer. Em João 19, no versículo
É interessante isso, versículo 26, o Evangelho de Jesus Cristo falando, parte 496. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o seu discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Então, quando eles viu João, o apóstolo João, ele amava João, João amava Jesus, e ele disse, eis aí o teu filho. Então, João, naquele momento, ele passou a ser filho de Maria e passou a tratar Maria como mãe e a cuidar de Maria. No caso, a Maria, mãe de Jesus, que no caso o nome dela não era Maria, era outro nome, que era hebraico. Depois disse ao seu discípulo, eis aí a tua mãe, e desde aquela hora o seu discípulo recebeu em sua casa. Então o discípulo teve a missão de cuidar da mãe de Jesus. Uma coisa eu digo para você, a Maria, mãe de Jesus, era mãe mesmo. Mãe igual o seu pai, igual sua mãe, que lhe teve, que lhe amamentou, que cuidou de você quando era pequeno. Jesus nasceu igual uma criança normal, tinha um cordão umbilical, se alimentava de tudo aquilo que a mãe dele se alimentava, a mãe dele cuidou dele. Então é algo extraordinário. O Filho de Deus veio com o Espírito Santo e ela concebeu. Todas as coisas são possíveis a Deus, Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Então ela cuidou do Filho de Deus. Então os irmãos de Jesus eram de sangue. Os irmãos de Jesus, as irmãs de Jesus eram de sangue. Não era simplesmente irmão. Jesus não nasceu com uma coisinha dentro da mãe dele e simplesmente não foi amamentado, nem cuidado, nem se alimentou no cordão umbilical. Se alimentou. Então Jesus é algo extraordinário, Jesus. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse, tenho sede. Então Jesus teve sede, ele disse, eu tenho sede. Meu amigo, tu acredita que eu tenho sede de ler, de escutar e de ensinar essa palavra? Porque a sede que eu tenho é isso, de ler, de ouvir, de ler, todo dia eu leio. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja e pondo em um isopor, lá chegaram a boca. E quando Jesus tomou o vinagre, olha só, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça entregou o Espírito. A morte não matou Jesus. Jesus não foi morto pela morte. Nós, seres humanos, nós morremos quando chegou o tempo de nós morrer. Então não é a morte que nos mata. Quando a pessoa morre de velho ou de enfermidade. A pessoa diz, ele morreu disso, daquilo. Não é a morte. Jesus não entregou para a morte. A morte não matou Jesus. Jesus entregou o Espírito. Nós não. Nós, quando chegou o tempo determinado por Deus, para nós não viver mais na terra, ser recolhido para outros ambientes, nosso espírito sai do corpo. Mas só que às vezes é a doença, a enfermidade, às vezes é morte matada, às vezes é acidente, é outras coisas. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos nas cruzes, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrasse as pernas e fosse tirado. Então eles disseram, Pilatos, nós podemos quebrar as pernas dos crucificados e tirá-los da cruz para que não contamine a terra? Não, mas estava contaminada, porque estava muitas das vezes matando sangue inocente. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao que com ele fora crucificado. Mas, vindo até Jesus e vendo já morto, não quebraram as suas pernas. Então, não quebraram as pernas de Jesus. O soldado olhou e não quis quebrar as pernas de Jesus. Não pôde quebrar as pernas de Jesus. É interessante. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou e o seu testemunho é verdadeiro, e sabendo que é a verdade o que diz, para que também vós os creais. Por isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, nenhum dos seus ossos foram quebrados. E outra vez diz a escritura, verão aquele que transpassaram. Então aqueles que transpassaram viram o sangue e a água descendo. Uma coisa eu lhe digo, não quebrar as pernas de Jesus. Não quebre nenhuma parte de ninguém.